agora é Simone de Beauvoir. Dentro dos nomes que eu já pesquisei, a Simone é a que entrega muito conteúdo no tema que a gente trabalha, né? As outras, elas entregam mais assim, como foi o caso da Frida, elas entregam exemplo, referência. É tudo muito rico, mas aquele passo a passo ali de falar aqui, ó, o que eu tô falando, eu tô provando, é a Simone. E eu adoro a Simone de Beauvoir porque, assim, tem duas coisas na história dela que eu me identifico muito, que é aquele núcleo. Vocês chegaram a ver o filme? Não. O filme sobre ela, não. Fizeram mais documentário e tal, pesquisa em cima disso, né? É aquele núcleo ali de universidade. Lembra que eu falei para vocês que eu queria estudar numa universidade na França? É a universidade onde a Simone e Sartre fizeram a formação deles e depois viraram professores. E eu gosto muito disso. Eu já vi, o nome do filme é Os Amantes do Café Fleur. Então eu já vi esse filme inúmeras vezes. Vejam, é muito lindo. Quer dizer, muito lindo, eu acho lindo, não sei. Não sei se as pessoas vão achar. Então a minha identificação com a Simone é esse núcleo. E eu também, assim, eu sou apaixonada por Paris, por tudo referente à França. E ela é uma mulher francesa, uma mulher. As francesas, elas valorizam muito o saber. Então, ela é de que ano? Ela é de 1907. 8. Ah, é? Então, o livro, o Segundo Sexo, quando foi lançado, ela já tinha 40 e poucos anos, né? Sim. E então, assim, a Simone, assim como a gente falou da Frida, ela foi buscar o estudo, ela foi fazer coisas que naquela época não era, o destino não era designado para as mulheres, né? E eu gosto muito, ainda existe uma diferença muito grande entre o comportamento das mulheres francesas e das brasileiras. Talvez se a gente nascesse lá na Zona Sul não visse tanto essa diferença. Mas, como somos da Zona Norte, somos de uma outra realidade socioeconômica, existe, é fato. Então, eu admiro muito a Simone por isso, pela história dela e tudo. Mas, assim, o único livro da Simone que eu consumi foi O Segundo Sexo, que inclusive eu até esqueci de pegar. Depois a gente vê com o Thiago como é que faz para pegar. E aí, ele, não sei, vocês já leram O Segundo Sexo? Só a introdução dele. Saber a história, assim, pincelada, em geral. Tá, então a gente pode falar um pouco da vida dela e pode falar um pouco do livro, porque eu li o livro da Simone e realmente as pessoas falam assim, é a Bíblia do feminismo. É a Bíblia do feminismo, porque tudo que a gente fala hoje dentro desse assunto feminismo, ela falou em 1949. É incrível, porque ela nasceu ela era, como é que fala? Agora eu tô com um surrealista na cabeça. Existencialista. Então, dali já parte de uma pessoa que não vai aceitar muito as coisas como elas são. Ela vai questionar. Então, ela, assim, o livro é todo pautado nisso, entendeu? Nessa coisa de, mas por que a mulher é assim? E por que o homem desse jeito? Coisa que até hoje você vê gente que ainda não fala isso. Ainda não se questiona isso, e ela falando em 1949. Então, vou passar a palavra agora para vocês. Vocês podem começar por onde vocês quiserem, e aí eu vou fazendo algumas entradas aí nas falas de vocês para acrescentar o que eu coloquei aqui, tá? Sobre a Simone. Okay. Então, a Simone, além dela ser filósofa, escritora, existencialista, ela traz, de fato, como pioneira, né, desse pensamento feminista,
do pensamento de que lugar é esse que a mulher ocupa, né? De como eu vou me comportar. Será que tudo que falo, a forma que dizem que eu tenho que ser, será que é assim que eu tenho que ser? Até porque isso vem do existencialismo também, né? Que a ideia principal, assim, superficialmente falando, do existencialismo é de que a existência precede a essência, ou seja, quem eu sou, eu vou ser construído. Eu não nasci pronto. Se eu não nasci pronto, por que eu tenho que seguir todas as regras que dizem que tem que ser a forma que eu tenho que agir? Isso bate com a frase principal dela, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. Justamente por isso. Então, assim, ela pega a filosofia do existencialismo para trazer para o nosso lado do feminino. De que lugar é esse que a gente ocupa, de que voz é essa que a gente não Genial, tem. Né? Ela é incrível, gente. Eu achei ela incrível. Eu adorei. É muito enriquecedor falar sobre Simone, porque, assim, ela, como a Frida, era uma mulher à frente do seu tempo, né? Uma pessoa que, em 1930, por exemplo, tem um relacionamento aberto, né? Gente, a vida toda, 50 anos se relacionando com um homem e com vários outros homens e mulheres também. Esse é um ponto, né? Porque ela não se relacionava só com homens, ela se relacionava com mulheres de forma aberta naquela época. Sim. Bissexual também, né? Sim. Assim a como Frida Frida também era. Exatamente. E assim, Sartre chegou a pedir ela em casamento e ela que colocou a ideia do relacionamento aberto. Então não partiu dele, partiu dela. Ela tinha uma aversão a casamento, né? Tinha. Que ela fala também, né, desse lugar da mulher como casamento e com os filhos. Ela tem um capítulo no casamento, né? Tem até uma frase dela que eu peguei que fala sobre isso. Pode falar. Mas também é uma coisa alimentada pelo pai dela também. Eu vejo isso, porque ele colocou muito na cabeça das filhas que elas não poderiam se casar porque elas não teriam dote, né? Eles não teriam dote. Porque ela veio de uma família até que rica, só que o avô, né, que era bancário, ele faliu. Então, eles passaram a ser pobres mesmo. Então, assim, o pai dela falava pra ela e para as irmãs, olha, vocês não vão se casar porque não vão ter dote. Então, ela já sabia que seria meio que o futuro dela. Então, ela falou isso pro Sartre também, né? Quando ele pediu ela em casamento. Olha, a gente não vai se casar, primeiro que é porque eu não tenho dote. Segundo que ela não queria mesmo. Então, ela traz uma frase que ela bota o casamento como instituição falida da sociedade moderna e a maternidade uma espécie de escravidão onde a mulher abdica da sua vida para casar, procriar e cuidar da casa. Então, para ela, a mulher tinha que ter autonomia. E o filho e o casamento não daria essa autonomia, já que ela ficaria somente nessa função. E não poderia fazer mais nada, né? Sim, sim. Legal. Eu fiz uma anotação aqui também sobre o capítulo A Mulher Casada, que ela falava que a única opção que a mulher tinha naquela época era o casamento, sendo que, porque ela era definida aquilo, a mulher era definida ao casamento. A gente até falou um pouco sobre isso na parte da Frida. E o homem, o casamento para o homem era algo acontecendo em paralelo à vida dele, inclusive a vida social. Porque o homem casado tinha filhos para mostrar, casa para mostrar lá para as relações dele, relações profissionais, o que quer que seja, e a mulher não tinha outra opção além dessa. Esse foi a observação que eu fiz no capítulo A Mulher Casada, mas podem continuar. Então, tem uma questão ainda sobre maternidade. Ela falou, né, eu não sendo mãe e esposa, eu tenho tempo para estudar, viajar, e isso ela construiu, assim, uma... Muito... atual isso, né? Muito atual. Ela, assim, construiu uma formação, né? Digamos assim, ela teve uma formação muito vasta. Ela fez 3 faculdades. Então, assim, gente, 3 faculdades. Ela viajava, ela não tava nem aí, porque ela não tinha que prestar conta à família, né? E muito menos carregar filhos. Então ela falou, assim, eu viajo, eu tenho meus estudos, posso estudar sobre várias coisas. Então, para ela foi a melhor visão de vida mesmo para se ter. Um outro ponto que eu acho interessante é que ela vai contra a religião também, né? A família dela era católica, ela estuda em colégio católico e ela se torna ateia.
Então ela vai contra todas as definições que colocaram para ela vai contra, desde a religião, da forma de vida, da forma de se relacionar, do focar no estudo ao invés de casar. Então ela vai contra todas as instituições, todas as formas que falam, você tem que ser isso, ela ia contra. E de uma forma muito atual, né? Com certeza. Porque É incrível que tudo é incrível que ela falou lá em 1949 e hoje a gente fala tanto sobre com uma força como se fosse de agora. E ela já estava falando, há tempos atrás. Inclusive, ela não só era adepta a ter filhos, como também ela fez um protesto, né, em forma de abaixo-assinado para a legalização. Em 1970 e em 1974 o aborto foi legalizado. Então, assim, ela foi uma figura importantíssima para esse marco, né, da história, assim. Então, muito legal, porque é muito desconstruída, gente, muito desconstruída. É por isso que ela é considerada a mãe do feminismo, né? É pioneira, né? E aí, no capítulo A Mãe, ela fala muito sobre o aborto. E aí eu peguei uns pontos lá, porque por conta dos últimos acontecimentos, tanto com a Clara Castanho, quanto com a criança que foi impedida, né, do seu direito de fazer o aborto devido a uma violência. Teve um terceiro caso, não teve? Não foram 3 casos? A violência do médico anestesista, né? Era isso que tá falando? E o médico. Isso, eu esqueci dessa que, poxa, foi bem chocante, muito. E o que ela fala no livro sobre como a sociedade trata esse assunto é o que a gente fala hoje. Quantos anos depois? 70 anos depois. Sim. A fala é idêntica. Deixa eu ver aqui, ó. 73 anos a depois, dificuldade, né, do aborto nas classes mais baixas, porque nas classes mais altas já existe. A mulher tem o filho que ela quer ter. Você tem o dinheiro, você vai no médico bom, você resolve. Então, isso é um assunto de saúde pública, porque como que chega, né, lá nas classes mais baixas? Ela fala sobre isso. Apesar da Simone ser considerada uma autora que não se aprofundou nas questões de raça e classe. E realmente, hoje em dia, nós temos outras que falam muito melhor sobre isso. Não é que falam muito melhor, é que a Simone deu os tópicos, e as outras foram além. Outra coisa que ela fala sobre o aborto, vamos lá. Controle sobre os corpos e a liberdade feminina de decidir. Quer dizer, a gente discutir isso à medida que eu fui tomando conhecimento sobre isso, eu achei que era algo de hoje, não é? A hipocrisia social em relação à vida. Você é pró-vida, mas e depois que a pessoa nasce? Como que você vai dar o mínimo? Como que você vai entregar os direitos fundamentais para aquela família não precisar fazer o aborto? Outra coisa também que a Simone fala. Vamos lá. E a questão da religião também se achar no direito de interferir sobre isso. É tudo coisa que você lê, né, em com diversos nomes fortes do feminismo, e ainda não tem nenhuma solução para isso, a não ser na França. Na França tá... Não, a não ser na França não. Tem outros países além da França também. Que estão um pouco à frente, que estão resolvendo essa questão. Mas aqui não tem nada que pareça que vá andar para frente. Parece algo bem distante. E diante desses casos atuais, né, a gente vê muito que, por exemplo, o caso da Clara Castanho, né? Ela foi julgada por ter dado para adoção. Mas quando as mulheres abortam, elas também são julgadas. Então, muitas das vezes, não é questão da escolha da gente. O outro que se sente no direito de querer saber o que é melhor pra gente. Então, é um controle, né, da mulher. Exatamente. Então, corpo da mulher, é como se a mulher não pudesse ter decisão. Os homens querem escolher pela gente o que é certo, o que pode e o que não pode fazer. Quando, na verdade, cada um tem que ter o controle do seu próprio corpo. Sim. E a Simone também fala sobre isso, né? Ela fala da mulher não ser vista só como um corpo. Que ela tem sentimento, ela tem poder de ação, ela tem que ter voz, ela tem que ter poder de escolha, da mesma forma que os homens têm e não acontecem.
Então, esse é o grande ponto, né? As pessoas acham que podem escolher pela gente, tanto a religião, quanto a política, quanto os homens, quando, na verdade, a escolha tem que ser nossa. Nós temos poder de escolha, de decidir se quer ou não ter filho, se quer ou não abortar. Eu posso não fazer em mim, mas eu não posso escolher pela outra mulher. Então, assim, quem é contra até pra mulher, faz. exatamente, Simples. é só você não fazer, mas você também não pode tirar o direito da outra de fazer. Então, esse é o grande ponto, porque as pessoas falam, mas eu não vou ser a favor. Tá, é só você não fazer. Mas a mulher tem que ter esse direito, ela tem que ter o poder sobre o próprio corpo, ela tem que ter o poder de escolha. Até porque, muitas das vezes, a criação é exclusivamente da mulher. O homem se isenta dessa parte, que também é um aborto em vida. Porque um pai que não assume, pra mim, ele também tá fazendo um aborto em vida. Só que ele não pode ser julgado, porque ele é pai, aí a culpa é nossa, da mulher. Então, são várias reflexões que dá pra se aprofundar. Isso me faz lembrar uma audiência que eu assisti, onde o juiz falava assim, a senhora não sabia com quem estava saindo? Não sabia que ele era ele não usou esse termo, né? Mas tipo assim, um vagabundo. E fez um filho com ele, agora aguenta. O juiz falando isso pra mãe. Ela não estava ali nem para falar dela, ela estava ali para falar da pensão. Não era nem para ela ser exposta dessa maneira. Mas como o machismo estrutural que a gente fala, né? Ele está nas grandes estruturas mesmo, ele se acha no direito de colocar esse tipo de opinião ali, né? Para você ver um juiz, um cara instruído, né? Instruído sobre o assunto dele, zerado nesse assunto que a gente que a gente sabe que é essencial hoje em dia que todos saibam, né? No mínimo, o mínimo. Isso entra um pouco da questão do médico, né? O médico ali, anestesista, no momento mais frágil da mulher. Ali aquele momento que é para ser bonito, é para ser ali momento de trazer a vida. Cometer esse tipo de atitude também é uma pessoa instruída. Mas ele se sente no poder de que possa fazer tudo. Ela tá ali inconsciente. Eu sou o dono, eu faço o que eu quiser com este corpo que está na minha frente. Não é. É um pouco disso. É ver as mulheres não só como corpo, né? Então, vocês chegaram a pesquisar alguma coisa relacionada ao que ela fala sobre o gênero, a construção de gênero? Tem uma fala dela, Acho que tem uma frase. Não tem? Vou ler aqui que é bem longa. Tá, pode ler. Enquanto eu tô procurando, acho também muito... Já que a gente falou sobre o livro dela, eu vejo... Agora é o lado crítico, tá? Eu vejo como também... que ela sofreu algum tipo de machismo ali. Porque o livro, ele foi publicado... né? E aí ele foi traduzido com uma justificativa de que quem traduziu não sabia muito bem, né, falar a outra língua. E aí isso abafou muita coisa, deixou implícito muita informação que estava ali no livro que ela queria passar. Então, assim, só em 2009, passados 60 anos, ele foi novamente traduzido corretamente para que a gente tivesse o apagaram acesso. Muita coisa, então, né? A informação correta, né? O Vaticano proibiu o livro dela por muitos anos, né? Era como se fosse uma ofensa. O segundo sexo, ele foi proibido durante muito tempo. Justamente por isso, pelo que ele trazia. Era como se fosse uma ofensa à religião. Eu enxerguei, assim, através do que eu vi na história dela, que ela também tinha essa questão com o próprio companheiro, com Jean-Paul Sartre. Porque ele era um filósofo também, um cara assim como o Diego, uma pessoa com muitos talentos, mas era para estar ombreado a ela. Eu adorei esse termo que eu conheci há pouco tempo, e é o que a gente quer, ombreado. Porque estamos falando de duas grandes mulheres, mas não, eles conseguiram, tem até cenas onde você vê, teve uma escolha na universidade, agora eu não estou lembrando exatamente o que foi, e eles pegaram o trabalho dos dois, do Sartre e da Simone. Então, cogitaram dar o primeiro lugar para os dois, porque o dela deveria estar 10 vezes melhor, né? Porque ela tá ali lado a lado dele. O dela deveria estar muito melhor. Sim.
Só que no momento final de entregar o prêmio, ela ficou em segundo lugar. Foi, eu achei isso aí muito, 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 muito forte. Porque foi um prêmio, assim, importantíssimo. Eu pesquisei, é um prêmio importantíssimo. Eu não lembro o que era, eu lembro mais da cena. É uma espécie de audição, né? Que eles estão ali vendo qual vai ser melhor pra ser professor. Acho que é de alguma universidade. E aí, inclusive, ele foi reprovado no primeiro exame. Continuou no processo. Aí ficaram muito em dúvida e no final, ainda assim, mesmo o trabalho dela sendo completo, sem nenhuma reprovação, eles escolheram ele pra dar o prêmio. Então, assim... E exclusivamente pelo fato de ser homem. Ser homem, com Imagina, certeza. uma mulher vai fazer um trabalho melhor Não que um pode. homem. Não Impossível, pode. né? É admissível, A gente. vergonha pra classe, né? A própria banca não aceita, né? Que é o que a gente estava falando do juiz. A banca é a estrutura, é o machismo estruturado. Então a gente não passa. A gente pode fazer o que for, que chega um certo momento ali Que a gente vai ser embarreirada. Com certeza. Inclusive, muitos dos livros, das teorias deles, foram escritas juntos. E a maioria leva só o nome do Sartre. Sim. Ele leva o crédito sozinho. Isso Ela é muito vai como comum, participação e não como, de fato, mentora daquela produção ali, lado a lado, sabe? Aí, voltando lá na Construção de citação, gênero. né, da construção de gênero, ela fala que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Genial. Então, assim, em outras palavras, ela defende a distinção entre sexo e gênero, né? Sim. Então, Eu fiz umas anotações. Você fez alguma coisa sobre Não, gênero? pode falar. Tá. Eu fiz umas anotações também sobre gênero porque eu olhei um vídeo de uma professora de ciências humanas, que até o curso que eu estou fazendo agora na faculdade eu estou amando. Ela compara a situação da mulher com o homem a situação dos negros e brancos e as situações isso aí é no livro, tá? A Simone faz isso. Mas aí eu não achei lá no livro para marcar e eu fui olhar no vídeo. E a situação do patrão empregado. Então, negros e brancos, patrão empregado, é o outro, né? Eu sou branca, o outro é negro. E ele também me enxerga como outro porque eu sou diferente dele. Mesma coisa com o patrão empregado. Só que no caso da mulher e do homem só tem uma linha, que é o homem enxerga a mulher como o outro, a mulher não enxerga o homem como o outro. Ela se considera o outro. Aí eu fui passeando sobre isso e uma das sugestões que eu achei... Aí ela tem lá 3 sugestões, a Simone, né? E uma das sugestões que eu achei muito, assim, linkada com o trabalho que a gente faz da estiloterapia é que é a falta de algo em comum. É a falta de algo em comum. Por exemplo, no exemplo do trabalhador empregado, o que nós temos em comum, os trabalhadores, é a nossa mão de obra. A gente conversa. E isso acontece mesmo, né? Existe ali um abismo, por mais que você tenha um patrão muito bacana, existe uma diferença, é muito claro. Só que no caso da mulher e do homem não existe essa coisa em comum, elas estão ali dispersas entre os homens, elas não estão unidas. As mulheres, geralmente, elas não se espelham em outras mulheres. É muito comum elas se espelharem em um homem e quando esse homem tem toques femininos, ela se espelha mais ainda. Mas se espelhar em uma mulher, ela não consegue. E enquanto ela não faz isso, ela, além de não conseguir sucesso na vida, ela não vai encontrar essa questão que a Simone fala, de você encontrar a sua... Isso foi falado até naquele dia também que a gente estava lá no colégio. A Claudiele falou sobre a questão das mulheres que se unem, né? E as pessoas desqualificam, falam diversos nomes para fazer com que a gente de novo se disperse. Mas é quando a gente se junta, é quando você fala assim, nossa, eu admiro a Thaís é uma excelente profissional, assim,
a Alana. É ali que começa você a enxergar o outro como um outro. Entendeu? Isso não é uma guerra do sexo, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando você começa a entrar nesse assunto, você vê claramente que não é. Quando você não entende nada, parece que... né? Mas não é. Pra gente criar nossa própria identidade e pra gente começar a chegar onde a Simone fala que é a solução. É a mudança das estruturas. Sim. Né? Mas continue, vamos lá. Então, ela fala um pouco disso também no outro livro dela, né? Memórias de uma Moça Bem Comportada, que ela traz muito os relatos dela, né? Dos dogmas da igreja, mas principalmente o comportamento da família burguesa, desses padrões de comportamento, e ela vem com esse livro como crítica a esses padrões. Esse livro eu não conheço. Qual é o nome? Memórias de uma Moça Bem Comportada. Memórias de uma Moça Bem Comportada. Eu achei super interessante, não cheguei a ler o livro, mas assim, a ideia que ele passa, né, justamente dessa crítica, não só dos dogmas da igreja, mas também dessa família tradicional burguesa, esse padrão de comportamento que está dentro desse... do aceitável, né? Porque esse comportamento que é o aceitável. Então ela faz crítica a isso. Se você segue qualquer outro caminho... não pode. Aí você tá errado, você não é aceito. E é esse padrão que é esse padrão da igreja, da família, que é assim, um treino para que você fique no meio da estrutura que não nos interessa estar. Exatamente. Né? Porque um belo dia você pode acordar e falar assim, gente, por que eu faço parte disso então, já que isso não me interessa? É religião, é família, é sociedade, né? E você falou, Cindy, tem alguma coisa para falar? Já pode adiantar aquela parte que você falou sobre o que ela fala que a gente precisa mudar, né? Isso, pode falar sim. Então, palavras dela, tá? Numa entrevista ela fala assim, uma das coisas mais urgentes, certamente, é a recusa do trabalho doméstico, tal como é hoje, tal como é imposto à mulher hoje, e as tarefas da maternidade, uma vez que hoje tendem a fazer da mulher uma escrava. Eu penso que o combate deve ser contra as escravas da maternidade, contra a escravidão doméstica. Isso é o primeiro, eu acredito. E eu acredito que é um combate para o qual podemos mobilizar uma grande quantidade de mulheres, porque muitas mulheres sofrem dessas coisas. Então, assim, ela fala que a condição esposa e mãe é uma condição análoga à prostituição e à escravidão. Sim. Então, assim, ela já tá também instigando a gente a cada vez se unir. A prostituição, porque ela sabe que é um meio de sobrevivência, você está casada e dali você tirar o seu sustento. E a escravidão, porque você só pode fazer aquilo, tem horário. Se um dia, até hoje você vê lá na estiletoterapia, tem mulher que fala assim, eu não pude ir porque não tinha ninguém pra ficar com meu filho, porque o filho tem que ficar com a mãe, né? Ou então, não, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer janta que meu marido vai chegar. Isso, sair correndo, isso aí. São frases muito comuns, né? E aí, fazendo link com isso, uma frase da Simone também, ela fala, amor verdadeiro deve se fundar no reconhecimento recíproco de duas liberdades. Ela usa a palavra liberdade, não a palavra pessoa. Então, assim, não é você estar com o outro, é você estar com a sua liberdade, ele com a dele, e a partir disso vocês convivem. Sim. Legal. E isso justifica um pouco o relacionamento dela. Um pouco não, justifica completamente a ideia o relacionamento dela com o Sartre, né? Exatamente. E aí, fala um pouco, assim, fala o que você quer falar, mas fale um pouco desse relacionamento também. Então, eu ia entrar justamente nesse ponto, né? Nesse babado aí. Porque o relacionamento dele sempre foi aberto. Foram 50 anos de relacionamento, inclusive eles tendo outros parceiros sexuais. Então, tanto ela tinha quanto ele. E também já viveram um triângulo amoroso, que também ela faz um livro falando desse autorretrato, desse triângulo amoroso, né? A convidada. Que é com a Olga, que é a convidada. O livro A Convidada também é um autobiográfico dela, que fala desse momento que eles viveram esse triângulo, ela, o Sartre e a Olga. Então, assim, é um relacionamento muito livre. Escandaloso, né? Mas escandaloso pra época, inaceitável. Como assim? Mas inaceitável para ela como mulher, não para ele. Porque quando a gente busca, eu fui buscar um pouco sobre ele também, já conhecia da parte filosófica, mas fui buscar um pouco mais sobre a relação deles. Ele, quando é apresentado, ele nunca é apresentado como um relacionamento aberto com Simone. É só o Sartre.
É as obras dele. Ela, quando apresentam ela, fala dela, das obras e do relacionamento aberto. Então, essa pontuação em vários textos, vários vídeos, me chamou muita atenção, porque aí você vê como a mulher sempre está linkada ao homem. E como ele não está linkado. Para ele ter um relacionamento aberto não era uma questão, mas para ela era um problema, porque para uma mulher ter um relacionamento aberto é inaceitável. E eu pesquisei um pouquinho, eu me assustei com isso. O nome dele é falado muitas vezes. Tá falando sobre o ele e dela aparece o nome dele, aparece o nome dele. Sim, Eu falei, o tempo gente, todo. Mas quando você pesquisa história é sobre machista, ele, né? ela não aparece. né? É, história machista. Esse é o ponto. Não é no livro dela também que fala sobre isso? Que a gente tem É sim, porque eu não falei que tinha 3 motivos que ela falou pra gente aceitar ser o outro. Um deles é o apagamento da nossa história. A gente não tem uma história contada. Como se identificar com algo que não existe, né? E a história é contada por homens, no livro da Simone mesmo. Tem até o link que você fez com a Frida, né? Sim, sobre a eu ia questão. falar isso agora. Porque o que acontece? Pesquisando sobre isso, né, eu entendi que aí ela sempre tá linkada a ele, mas ele nunca foi um problema ter um relacionamento aberto, o problema era ela. E aí, pesquisando sobre a Frida, a gente vê o quanto ela sofreu estando com o Diego Rivera, mas o quanto ele nunca foi julgado pelo sofrimento que ele causou. Sim. Então, assim, esse link é muito interessante, porque se o homem causa sofrimento, tá tudo bem. Se ele tem um relacionamento aberto, tá tudo bem. Se a mulher sofre por um relacionamento amoroso, é aceitável. Mas se ela vive um livre, ela não pode. Inclusive, ela não serve como exemplo para nenhuma outra, Exatamente. né? Então, assim, escreveram é bem interessante. Uma filósofa, professora universitária, outra artista, mas não serve como exemplo para as outras. Exatamente. Por quê? Porque ela tinha esse relacionamento, que era um relacionamento falido da Frida, que ela sofreu muito nessa relação, mas era aceitável porque ela estava casada, estava no relacionamento. E ele teve um relacionamento com a irmã da Frida, né? O Diego, ele tem um relacionamento que gera um filho e que tá tudo bem pra sociedade. Mas a Simone não querer ter filho é um problema, porque como assim ela não quer ser mãe? Como assim ela não vai ter esse prazer de ficar em casa cuidando do filho e cuidando do marido, né? Então, assim, essas ideias são muito interessantes quando a gente junta, porque vê a discrepância na forma que a sociedade questiona e principalmente na forma que a sociedade vai te julgar. Como só as mulheres são julgadas. Então, pegando esse ponto do relacionamento das duas, é muito diferente. E a forma que os homens e as mulheres são vistas também é completamente diferente. É como se a Simone falasse toda a teoria e a Frida vivesse então é a teoria e a prática, né? Muito assim, é muito visível. Então, assim, é fácil entender, né? A gente, às vezes, que fecham nossos olhos, digamos assim, porque tá ali, é explícito. Gente, é por conta de um sistema, né, que a gente faz parte, que a gente faz parte, que estamos e que como gestor, né, homens que tentam abafar o tempo todo as causas femininas, né, amigo? Sim. E eles tentam abafar porque no outro dia eu vi um comentário do homem falando assim, tudo essas mulheres falam que é machismo, que é o sistema patriarcado, mas gente, olha só, a Simone escreveu esse livro há 73 anos atrás. E você vai olhar a realidade e você fala, gente, não mudou nada. É atual. O livro dela, apesar de ser como antigo, é que a gente não vai ele é atual. Falando? Ele fala da atualidade. E é isso, né? E assim, eu percebo também que muitos homens falam do feminismo, do machismo, como diminuindo mesmo. Diminuindo a nossa causa. De falar, é mimimi. Não é. A única coisa que a gente quer são os direitos iguais. A gente quer ser ouvida, a gente quer ter opção de escolha. Da mesma forma que os homens têm essa escolha. E nós também devemos ter. Mas não as escolhas que eles acham que a gente tem que ter. As escolhas têm que ser nossas, pessoais. Sim, isso aí. Eu fiz uma outra observação aqui sobre o capítulo Vida Social. Eu ia até dar uma parada que vocês chegaram a passear por esse assunto, mas eu deixei correr. A família não é uma comunidade fechada em si mesma. Para além da sua separação, ela estabelece comunicações com outras células sociais. O lar não é apenas um interior em que se confina o casal. É também a expressão de seu padrão de vida, de sua fortuna, de seu gosto, e deve ser exibido aos olhos de outro. Então, isso é falado assim isso foi falado no capítulo Vida Social para dizer para que a mulher serve,
né? E estamos falando aqui de uma mulher que é de classe média alta ali, mais ou menos Alta burguesia. Alta burguesia, no caso, né? A Simone de Beauvoir, eles eram falidos, mas a educação base foi essa. E aí ela falou, ela fez uma frase que eu fiz assim, porque o que acontece, né? Olha só, começou lá na Europa. Não começou na Europa não, baseada no livro, no caso, né? Isso começa, acho que no interior da França, né? Ela não é de Paris, né? Não, ela é de uma ilha. Não, ela é de uma ilha na França. no interior, e ela vai para Paris para poder estudar. Então, isso começa lá, em 1907, que vocês falaram? Sim. Ela nasceu em 8. Em 1908. 1908. Janeiro de 1908. E isso é repetido até hoje. Isso é repetido até hoje porque... Já que é assim, a gente vai fazer. Já que é assim, a gente vai fazer. Já que é aqui, a gente vai fazer. Mas a frase é a seguinte. O banheiro tem um duplo caráter. O banheiro tem um duplo caráter. É que eu não tô enxergando nada, tá? Tô indo por dedução. Destina-se a manifestar a dignidade social da mulher. O padrão de vida, a fortuna, o meio a que ela pertence. E, ao mesmo tempo, concretiza o narcisismo feminino. É uniforme, ele é o adorno. Através dele, a mulher que sofre por não fazer nada acredita exprimir o seu ser. Misericórdia, gente. E você vê pessoas obcecadas por banheiro. Lindo, maravilhoso. Até hoje, mulheres no caso, né? Porque não estou dizendo que todas as pessoas que têm essa obsessão é devido a um comportamento que veio da mãe e da avó, mas a maioria é. Se você for ver lá a sua história que sua avó fazia, se você for ver na minha família, por exemplo, a mulher não pode, por exemplo, deixar uma louça na pia para ir para o trabalho, para a faculdade. Não pode, ela tem... É relaxada, é porca, né? É porca, é relaxada. Vocês já repararam como quando uma mulher quer ofender a outra, ela fala logo porca? Entendeu? Então é tudo muito assim, muito bem arquitetado para cercar a gente dentro de trabalhos repetitivos que a gente nem percebe. E o trabalho de casa é um deles. Essa obsessão pela casa arrumada, é ali que você se mostra que você é uma mulher excelente. Então nós vamos ver mulheres hoje que já estão até no mercado de trabalho, que estão sozinhas, mas de repente estão repetindo padrões, né? Com certeza. Mas assim, você falou da questão da louça, me remeteu também à cozinha. Fazer comida. Mulher que não sabe cozinhar também não presta pra casar, não pode casar. Portanto, é que uma das falas mais conhecidas quando você faz uma comida e tá diante de muitas pessoas, já pode casar, já sabe cozinhar. Sim. Eu também como, eu cozinho pra mim. Eu não preciso cozinhar pro outro. Sabe, mas assim, me remeteu também essa questão da comida, né? Porque a frase é clássica, gente. Eu acho que todas nós já ouvimos isso em algum momento. Já pode assim, casar. O tempo todo. E assim, você vê uma coisa que tá acontecendo aqui com a gente, 2022. Aí a gente tá olhando num livro que acontecia em 1907 com a Simone. Já é mais do que hora da gente começar a quebrar esses comportamentos, entendeu? E são todos. A gente não pode achar... tem muita coisa para ser discutida, né? Nós vamos voltar aqui algumas vezes ainda, mas a gente não pode achar que, por exemplo, eu saí para o mercado de trabalho, eu já me libertei desse sistema. Lê do engano. Não. Lê do engano, porque muito ela mais fala profundo. isso no livro também, que o tempo inteiro existe uma armadilha e você cai de novo. A única forma da gente sair disso seria sair da Terra e morar na Lua, construir um novo começo, uma nova civilização, ou fazer o que ela falou, mexer nas estruturas, que é quando a gente começa a falar, escolha as suas candidatas ou candidatos também, porque já tem muito homem que está trabalhando na causa, né? Até porque é legal a gente falar sobre isso, que a gente também não pode achar que porque a mulher tá dentro. Sim, né? Até porque existe muita mulher machista também, então a gente tem que tomar conta com isso.
é importante a gente analisar as ideologias das pessoas que a gente vai escolher. Sim. Porque a ideologia tem que bater com a nossa. exatamente. E não, de fato, o sexo. Porque... Porque mulheres no poder nós temos, mas elas só estão repetindo comportamentos machistas e Exatamente. masculinos, né? Exatamente. Às vezes até no automático por causa da aceitação. Para se sentir aceita. Você vê aí um monte de treinamento, você tem que ser mais firme, você tem que ser assim. Gente, a gente não tem que mudar a nossa essência. A não ser que seja por uma estratégia, né? Muito lúcida. Aí, de novo, a importância da gente estar discutindo pra gente saber, opa, parei aqui, eu vou fazer assim. Mas eu volto pro meu caminho. Entendeu? Porque é algo social, é algo vigente. Então, não tem muito como você falar... eu acho assim, de uma inocência até bonito, de uma ingenuidade cristalina. A pessoa que fala, nem ligo pra isso, negócio de machismo. Tô nem aí. Não me afeta em nada. É uma coisa muito natural, né? Enraizado mesmo. A gente já nasce. O difícil é quebrar todo dia difícil. aquilo. Até porque isso é um comportamento diário e o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a gente enfrenta situações que nos colocam à prova. Sim. De falar, o que você vai fazer agora? Vai aceitar? Vai calar? Vai discutir? Como que você vai se comportar? Como você vai se expor diante da situação? Porque é o tempo inteiro. São frases pequenas, frases do dia a dia. E a gente às vezes de fala pessoas muitas muito também, próximas. né? E nós também falamos. Eu tomo cuidado o tempo inteiro. Porque às vezes é um olhar que a gente dá que você fala, poxa, não foi legal, não é dessa forma. E fora as coisas que a gente ainda não descobriu que compactua. Né? Um comportamento de família. Eu falei na última live que a gente fez. Tem gente que me vê hoje falando sobre isso e vai falar assim, mas lá naquela época, sei lá, nos meus 18, acho que vamos colocar aí até os 25, eu tinha um comportamento extremamente machista. Porque eu venho de uma família machista. Tem algumas mulheres na família do meu pai que elas foram assim bem diferentes, né, do que era para aquela época, né? Foram fazer faculdade, optaram por não casar e ter filhos. É uma coisa que até hoje eu escuto que a minha tia que não quis casar e não quis ter filhos, as pessoas falam assim, uma pena, tem uma pena dela, não Ficou teve sozinha. É surreal, gente, mas enfim, não é surreal não, é real mesmo. É. Igual a Frida fala, Infelizmente, é real. muito real. Muito real. Sobre aquela questão de coisas que a gente reproduz, assim, né, de frases, e até sobre a que a Michelle falou, que às vezes mulheres com cargos importantes, né, e reproduz. O pai da Simone falava assim, eu admiro muito a Simone, porque ela pensa como um homem. Olha que bonito isso. Simone pensa Olha que elogio. como um homem, e isso me agrada muito. Palavras dele. Então, assim, gente, não, ela pensa como uma mulher. Só que uma mulher, assim, desconstruída. Então, mas aí que tá, você não pode dar essa gratificação pra uma mulher. Você tem que botar que ela pensa como um homem. O homem tem que estar ali sempre. Quando ela tem qualidades, Exatamente. Né? Ela pensa como homem, ela estuda como homem, ela dirige como homem, né? Porque dirigir também é um problema. Não, mas ela dirige como homem. Não é assim. E assim, são coisas pequenas que a gente presencia o dia inteiro. Porque assim, é uma coisa que a gente vai escutando, aquilo vai se tornando uma verdade, ainda mais quando você escuta desde pequena. E tem mulheres que realmente começam a se transformar, a querer ter os trejeitos masculinos, e eu não digo nem em relação à parte sexual, não, ao comportamento mesmo. Desprezam tudo que é originário do mundo feminino, que é a misoginia. Tem muita mulher misógina também, né? Sim. E acha que aquilo ali é a forma dela conseguir se inserir. Uma frase clássica assim, que eu escuto muito eu só tenho amizade com homem, não consigo ter amizade com mulher. É outra que eu falo assim... Ambiente com mulher só dá fofoca, só dá briga. Já escutei muito isso também. Eu vou fazer uns prêmios pra quem falar isso pra mim, eu entregar. Toma aqui. Toma, mais um. Não, mas é muito... Assim, eu fui criada na minha infância, a maioria dos meus primos eram homens, né? Então era só eu de menina no meio deles. E a frase que eu mais ouvi quando criança, inclusive, era: você não pode brincar com eles porque você é menina. Eu falei, por que não? Eu sou criança, é brincadeira e eu vou brincar também. Então, assim, desde pequena, mesmo não entendendo, eu sempre fui a pessoa... Não, mas por quê? Sempre fui muito questionadora.
E aí isso me trouxe umas reflexões melhores hoje, mas hoje eu percebo que é justamente por isso. Não, você é menina, você não pode correr na rua. Você é menina, você não pode se machucar. Você é menina, você tem que estar ali de vestidinho, bonitinho, carinha de princesa, perninha fechada. Perna então, assim, fechada. Genial você essas são falar. clássicas. Genial você falar isso, porque eu estava conversando com um professor, que é muito nosso amigo, parceiro, inclusive, das nossas apresentações. E aí ele falou que ele, na aula dele, ele fala: abre as pernas, mulher, tem que abrir as pernas. E que aquilo ali é algo que ela ouviu e ela não consegue fazer. Daqui não chega lá. É apenas um exercício físico, deveria ser muito. Mas tem diversas coisas envolvidas aí para que ela. Aqui nós estamos com uma psicóloga. e uma delas é a gente estar escutando desde pequena. Fecha as pernas, que mulher não. O que é isso? Uma garota sentando desse jeito. E aí, quando você chega a uma fase adulta, a perna já fecha até sozinha. Travada já. Você tem que dar os reflexos que traz, né? Porque a gente não fecha só a perna, aí a gente fecha a boca. Aí a gente se encolhe, aí a gente deixa completamente. A gente deixa de se mostrar pro mundo também, né? Então, assim, não é só um fechar a perna. É todo o reflexo que isso traz na nossa vida adulta também. É fechar completamente, né? Se fechar. Sim. É se fechar. Se fechar pro mundo. Se fechar para as possibilidades, porque a gente pode ser, porque quer ser. Isso. E aí que entra a importância de projetos, né, que levantem realmente, que desconstrua isso, como a estiloterapia, né, que tá bom, lá a gente vai abrir a perna assim, a gente vai rebolar assim, a gente vai soltar tudo, a gente vai abrir a boca assim. Então, assim, Se você abre a perna, porque você não vai abrir a boca, a gente vai falar o que a gente quer também. Exatamente. E assim, é interessante porque na estileto a gente percebe que a maioria das dificuldades são os movimentos que a gente faz no chão, que são os mais sensuais, né? Que é a hora que todo mundo se faz e fala, não, aí eu não consigo, aí eu não posso, aí eu não vou, não dá. Como assim? 4 apoios, nossa, não, isso é muito vulgar, né? Nossa. Então, assim, a gente vê também, mesmo com a dança abrindo isso, a gente ainda percebe as limitações dentro da própria dança. Então, é interessante pensar também, né? Legal. E essa coisa da fala que vocês falaram também, eu fico impressionada como que eu e a Lana fomos num evento era do Dia das Mulheres, de um lugar que eu estava e tal, que eu trabalhava, e assim, foi o único momento onde as mulheres foram convidadas a falar. Porque é uma prática assim, que eu não acredito nem que teve uma reunião e eles falaram, elas não vão falar, é o normal. Eles agiram do modo normal, a mulher não fala, quem fala são os homens, e beleza. Aí nesse dia, como é Dia da Mulher, lembraram que a gente existia. Que eles só lembram nesses dias ou em datas comemorativas, né? Aí botaram a gente para falar lá. E eu fiquei olhando a qualidade das mulheres que palestraram, o conteúdo que elas tinham, a forma de se colocar, mas insegurança fortíssima e nítida, né? Muita. A insegurança muito forte, muito nítida. E assim, elas estavam em termos de conteúdo e de preparação, preparação do conteúdo, no caso, né? Muito acima deles. Eles tinham autoestima. Aí eles começaram a falar e assim, não é nem no intuito de criticar o trabalho deles, porque a gente quer que as mulheres façam isso também, não é que eles não façam. A gente quer fazer também. Mas tinha gente que falava errado, tinha homem que falou errado, tinha homem que levantou o braço, apareceu o barrigão, teve de tudo. Eles não estão preocupados, eles querem viver, eles querem ser, eles têm a liberdade de ser. E com a mulher aconteceu o contrário. Às vezes a gente passa a vida inteira se preparando para algo que a gente não vai fazer por medo, porque a gente não confia na nossa capacidade. E é isso que a gente tenta trabalhar dentro da estiloterapia. Sim. Até porque os homens, eles são criados para ser. Não, você pode tudo, você consegue tudo, você conquista tudo. Não importa se tá com blusa, se tá sem blusa, se tá aparecendo barriga, se não tá. Nós que somos totalmente podadas, né, nesse sentido de roupa. Não, mas o cabelo tem que estar bom, você tem que estar maquiada, você tem que estar de salto, você tem que estar assim, você tem que estar assim.
E aí a gente acaba se preocupando mais com a estética do que de fato com o nosso conteúdo. Exatamente. E aí a insegurança entra, porque tempo, aí eu estou ali falando, eu sei que eu tenho um conhecimento absurdo, mas o meu foco tá no que, poxa, será que estão vendo minha barriga? Poxa, será que estão vendo isso? Será que estão vendo meu sapato? E aí perde totalmente foco. A gente não foi criada para ser vista. A gente foi criada só para existir. Só pra servir, né? Verdade. E a Lana até falou outro dia, não foi de uma entrevista que você... Foi uma entrevista? Você falou alguma coisa, eu até lembrei de uma outra situação, que a matéria, a manchete era sobre uma mulher de uns 60 anos, que ganhou um prêmio muito importante, só que ela estava aí, vamos dizer, uns 20 anos sem ninguém ver o rosto dela. E aí... só comentaram sobre a aparência daquela mulher. Ela tá envelhecida, Jesus, olha como essa mulher tá. Só tinha... Ninguém olhou o prêmio que ela ganhou porque ela ficou, de repente, esses 20 anos aí mergulhada em algum estudo, em alguma pesquisa. Eu não lembro o que era. Mas aí a gente vê, né? Não é algo que... Desde pequena nós somos preparadas para isso, somos tolhidas. E também é algo que vai acontecer nas palestras. A gente também não pode romantizar de achar que é algo da sua cabeça. As pessoas falam muito isso. Isso é algo da sua cabeça. Não é algo da nossa cabeça. Isso é algo que acontece. Mas é algo que está lá na nossa mente, né? Fixado lá. E a gente precisa ressignificar isso para conseguir conviver com isso. É sempre uma justificativa por trás, né? Quando é um pouco diferente ou quando questiona, aí vem... Não, é porque é a fragilidade. Tem até um trecho do livro O Mito e a Verdade, né? Dela que fala, né, do outro, fala muito do outro, e aí fala que os homens dizem que tem uma falsa aura de mistério em torno das mulheres, né? Então ele argumenta que elas usam isso como desculpa para não entender, né, as mulheres ou os seus problemas, ao invés de apoiá-las. Então é sempre uma justificativa. Se eu sou diferente, se eu sou mais... E é uma redução também do que a gente tem a dizer, né? Sim. É uma forma de falar assim, que É bonitinha. só mistério, tchau. É charme. Né? É o puro charme. Que charmosa. É mesmo. Gente, então olha só, tá terminando o nosso tempo. Falamos de Simone... Falamos assim, igual eu falei do livro dela, né? Pontuamos, porque ela é uma pessoa que a gente poderia falar. Dá para se aprofundar muito nas questões dela, nos pontos dela. Muito, e de repente em cada capítulo dela a gente entregar alguma coisa. Sim. Mas eu pretendo passear pelos outros nomes também que nós temos, né? Eu acho que fica mais dinâmica até porque assim, eu acho que podcast. Deu para mostrar bem assim, as ideias da Simone, os pontos que ela traz e os links com a nossa atualidade, né? Porque apesar, ela ainda é muito atual. Muito atual e ainda lá na teoria, né? Que triste, né? Ainda tá lá no livro. Exatamente, porque a gente ainda precisa desconstruir muita coisa. Tirar aquilo e trazer pra nossa realidade. Sim. Mas com certeza, tem outras autoras incríveis que dá pra gente falar também. Sim. E outros temas também, porque lá na nossa roda de conversa a gente já falou sobre... padrão de beleza, padrão de beleza estipulado pela sociedade, né? O quanto que isso traz de malefícios para a vida da mulher. Cara, é uma corrida de barreira e é muita barreira. Muita. Né? Você desconstrói uma coisa, daqui a pouco você está preocupada com outra. Dia após dia. É vencer uma vez por dia. Falamos sobre a competição feminina, que não deixa de ser um pouco do que a gente falou aqui, né? De não existir essa conexão, que é importante. Inclusive, uma aluna falou isso ontem lá na aula. Ela fez uma aula na quarta e ontem à noite ela foi para olhar. O nome dela é Lidiane. E aí ela falou assim, isso aqui é preciso, a gente precisa estar perto de outras mulheres, a gente precisa ouvir o que elas têm para dizer. Caramba, eu achei... Claro. Ela já se identificou de cara. A estiloterapia tem um pouco disso também, né? De já chegar e se identificar, ou você falar assim... Não é pra mim. Não é nem o não é pra mim da dança, que é até compreensível. Porque estileto as pessoas acham que é para mulheres magras, jovens, alongadas, que já dançam. Olha isso. Você vai para uma aula de dança já sabendo dançar. Isso não existe, né? Mas é esse o pensamento que se tem em cima da modalidade estileto dance.
mas o próprio projeto. Uhum. Quando as pessoas ficam sabendo que é mulheres em união, isso causa ranço em muitas pessoas. Como se aquilo ali não tivesse o direito de existir, que aquilo ali... Quem somos nós para querer se unir? Para mudar o que é o previsível e o que é designado pra gente, sabe? Tem muita gente que tem raiva. Sim, é interessante também porque muitas das vezes eu ouço mulheres questionando dessa lealdade que os homens têm entre eles, mas a gente não tem entre a gente. A gente questiona o que eles têm, mas também não busca nós termos no nosso meio. Também. Com certeza. A gente já estaria muito mais longe. Exatamente. Então, assim, não adianta só pontuar o que a gente não gosta ou o que a gente gostaria. A gente também tem que promover a mudança. Se eu não faço parte dessa mudança, como que eu vou querer que a mudança chegue? Eu preciso fazer parte. Mudança é movimento, então é ação. A gente precisa agir para que ela chegue. Legal. Muito bom. E quais os outros temas que vocês lembram que a gente já fez em sala de aula? Transtorno, né, de ansiedade. Falando sobre... de ansiedade. legal, né, Thaís? A gente pode falar também. Depressão. Relacionamento abusivo. Falamos bem, mergulhamos bem nesse assunto. Teve outros temas também. Etarismo. Etarismo é muito importante falar no meio das mulheres. É mais uma coisa que a Simone fala. Sobre a vida útil da mulher, né? E não pode mais ter filhos já. E isso ainda existe. Tá velha, Isso ainda existe, a questão de estar velha. É muito interessante da gente abordar também. E vamos trazendo aqui bastante coisas. Tudo que a gente tem de conteúdo, a gente vai trazer aqui para essa mesa. E vamos trazer convidados também, né? Pessoas de fora que tratem algum tema que a gente ainda não pesquisou, como nós tivemos essa quarta-feira com uma professora de defesa pessoal. Foi algo completamente novo para mim, porque ela falou uma coisa que me representa. Eu achava que defesa pessoal era partir para cima. Eu não sabia que era você fazer o máximo para não precisar chegar nesse ponto. Para mim era você saber eliminar o outro. Falando de sair para cima, né? Eu já pratiquei Muay Thai, que também é uma luta. E o meu antigo mestre, ele costumava falar que o Muay Thai não é você aprender a bater, é você aprender a apanhar. Falei, então eu sou mestre, porque nós mulheres, o que a gente mais faz é aprender a apanhar na vida. Vai ser fácil, é mesmo. E aí vocês também podem trazer sugestão, tá? De pessoas que a gente... olha esse tema, olha essa pessoa, olha o que ela fala. E quem estiver assistindo também, né? Sim, poder comentar, trazer sugestões, né? Chama a gente lá, né, na mensagem direta no Instagram, Estiloterapia. Isso, porque tem muito assunto ainda que a gente não mergulhou, né? E pode ser interessante pra gente. Então é isso, que seja o primeiro de muitos. Pode estar. E ainda vamos fazer aí uma brincadeira para o nosso... Você falou vinheta. Para nossa vinheta. E que seja uma estrada de sucesso, gente. Muito obrigada. Amém. Obrigada, Thiago, também. Adoramos o espaço aqui, viu? Obrigada.